Oi, pessoal, tudo bem? Sofia, hoje, infelizmente, pessoal, nós não exibiremos o vídeo show. Vocês seguem agora com a programação local. E na segunda a gente tá de volta. Tchau, tchau. Tchau. Olá, boa tarde. Como você acabou de ver, não teremos hoje o vídeo show e voltamos nesta sexta-feira ao vivo e numa edição especial do JMTV com as últimas informações sobre a paralisação dos caminhoneiros e os efeitos da mobilização em todo o Maranhão. O governo federal decidiu usar as Forças Armadas para liberar estradas bloqueadas por caminhoneiros. Além das Forças Armadas, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar serão usadas onde for possível. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer. Eu quero anunciar, portanto, que de imediato vamos implantar o plano de segurança para superar os graves efeitos do desabastecimento causado por essa paralisação. Comunico e acionei as forças federais de segurança para desbloquear as estradas e estou solicitando aos senhores governadores que façam o mesmo. Nós não vamos permitir que a população fique sem os gêneros de primeira necessidade. Não vamos permitir que consumidores fiquem sem produtos. Não vamos permitir que hospitais fiquem sem os insumos para salvar vidas. Não vamos permitir também que crianças sejam prejudicadas pelo fechamento de escolas. Como não vamos permitir que produtores tenham o seu trabalho ainda mais afetado. Quem bloqueia estradas, quem age de maneira radical, está prejudicando a população e, saliento, será responsabilizado. Vamos garantir a livre circulação, vamos garantir o abastecimento. O acordo está assinado e cumpri-lo, naturalmente, é a melhor alternativa. Portanto, o governo espera e confia que cada caminhoneiro cumpra seu papel. O governo teve, como tem sempre, a coragem de dialogar. O governo agora terá a coragem de exercer sua autoridade em defesa do povo brasileiro. Muito obrigado aos senhores e às senhoras. O comando do 24º BIO Batalhão de Infantaria Leve em São Luís disse que ainda não foi informado oficialmente sobre a decisão do uso das Forças Armadas para desbloqueio das estradas maranhenses. Bem, o governo do Maranhão ainda não enviou nota sobre o pronunciamento do presidente Michel Temer. O repórter Sidney Pereira está com o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de São Luís e tem para a gente ao vivo as informações. Sidney, boa tarde para você. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos. Olha, no Maranhão, um dos setores assim mais afetados definitivamente foi o setor de transportes urbanos aqui na capital. Hoje, por exemplo, em São Luís, apenas 70% da frota de ônibus foi colocada nas ruas da capital. Isso numa estratégia que as empresas montaram para não deixar passageiros na rua e para enfrentar aí essa crise no abastecimento de combustível diante da greve dos caminhoneiros. A gente já sabe que a Polícia Militar deve colocar em prática ainda hoje, por volta aí das 3, 4 horas da tarde, já esse plano de emergência anunciado agora há pouco aí pelo presidente Temer. A gente sabe que caminhões vão ser escoltados até o porto, onde vai haver a distribuição, e isso com a segurança da Polícia Militar, numa estrutura que foi montada para que os setores mais sensíveis da sociedade não fiquem aí, hospital, enfim, não fique sem
o atendimento. Eu estou, na verdade, Júnior, com o Dr. Benedito Mamed, que ele é diretor aqui do Sindicato das Empresas de Transportes, que vai explicar para a gente aí como é que esse setor está fazendo, o que esse setor está fazendo para enfrentar a crise. Está preocupando? Sim, preocupa bastante porque é um setor nevrálgico para a população e sem abastecimento de combustível nós não temos como atender a população. Porém, conseguimos uma trégua no sentido de estabelecer um comboio para atender as garagens de ônibus e com isso manter o sistema de transporte funcionando. Claro que não conseguimos operar 100% porque os caminhões trafegam em comboio. Então tem um determinado horário para os caminhões entrarem e outro horário para os caminhões saírem. Sendo assim, a gente consegue manter a operação durante o final de semana e também na segunda-feira, normalmente. E essa trégua ela foi estabelecida entre empresas e o sindicato, o movimento dos caminhoneiros, foi isso? Sim, houve uma negociação entre a Polícia Militar, o sindicato de empresas e os caminhoneiros. Sensibilizamos para o problema da população e aí foi possível fazer esse acordo para esse transporte mediante comboio. Agora, bom, a gente sabe que combustível é um item fundamental e que pesa muito no custo desse setor, né? Como é que esse setor vinha enfrentando essa escalada de aumento no preço dos combustíveis nesses últimos dias? Olha, sem dúvida, esse é um problema que afeta não só o setor de transporte, como também o setor dos caminhões, e é uma situação que precisa ser resolvida. Não é possível você estar com o preço do óleo diesel hoje preços. Isso realmente afeta esse setor, como toda a economia em geral. Então, nós esperamos que se encontre uma solução para uma política de preços mais regulares e definidas. Óleo diesel representa hoje quanto por cento no custo desse setor? Em torno de 30% é o custo do óleo diesel. Bom, agora vamos imaginar a possibilidade de não ter esse fornecimento, de não ter a possibilidade de carregamento desses caminhões. O combustível que as empresas têm hoje no estoque, dá para manter a frota em operação até quando? Até segunda-feira. O estoque nosso é para operar até segunda-feira. Se porventura não conseguirmos abastecer na segunda-feira, terça-feira, o sistema, nós não sabemos definir exatamente como ele vai operar, mas será muito deficiente na terça-feira. Senhor Benedito Mamed, foi um prazer, muito obrigado pela presença do senhor aqui. E só para você ter uma ideia, Júnior, o consumo médio de combustíveis aqui, de óleo diesel aqui no Maranhão, chega perto aí de 5 milhões, 4 milhões e 800 mil litros por mês. Júnior Albuquerque. Obrigado, Sidney, com a gente ao vivo nesse JMTV especial, falando sobre toda essa mobilização dos caminhoneiros. E os caminhoneiros mantêm 14 pontos de bloqueio nas estradas do Maranhão. Em São Luís, os reflexos dessa paralisação já são sentidos nos mercados, supermercados. Para você ter uma ideia, na central de abastecimento de frutas e verduras já está faltando tudo. Alguns postos de combustível também já estão sem gasolina, sem diesel. Em outros, o valor do litro da gasolina já está sendo vendido, acredite você aí, a R$ 5,00. Mesmo assim, muita gente tem enfrentado fila para abastecer os veículos. Os motoristas precisaram de paciência para enfrentar as filas nos postos de combustíveis no início da manhã desta sexta-feira. Em média de 40 a 50 minutos. Movimento intenso nos postos que ainda tinham estoque de gasolina e outros que conseguiram combustível após liberação de alguns caminhões durante a madrugada. Em alguns postos, a gasolina subiu de preço e já chega a R$ 5,00 o litro. Tem estabelecimento que nem abriu as portas. Neste, os fretistas ficaram de braços cruzados. A gasolina e diesel acabou. A falta de combustíveis também afetou o transporte público. Nos terminais, muitos passageiros à espera dos ônibus que saíam lotados. Tem menos ônibus. As empresas reduziram a frota e teve gente que até desistiu de seguir viagem. Quem vai confortável no ônibus desse jeito, meu amigo? Aqui na central de abastecimento, a Ceasa de São Luís, a situação também é crítica. Os últimos carregamentos chegaram na quarta-feira e a expectativa é de que esse estoque dure até amanhã. O mercado totalmente desabastecido. Se não tiver uma emergência de um acordo, aqui vai ficar difícil. Vai ficar difícil, nós já estamos sem o abacate, sem o pimentão, sem o tomate, não tem mais nada no mercado. Os espaços antes ocupados com frutas agora estão vazios. Os consumidores estão sem opção. Muita coisa estragada aí, cebola, tomate, jogaram muita coisa fora. No frigorífico desta transportadora, o estoque está zerado. Hoje, apenas um funcionário fazia a limpeza do local.
Sem produtos, o caminhão do Wilson, que faz frete dentro da cidade, também para. Prejuízo de R$ 200 por dia. A partir de amanhã fica complicado trabalhar porque não tem mais mercadoria. Enquanto isso, os protestos continuam em 14 pontos das estradas federais do Maranhão. Um deles é no quilômetro 5 da BR-135. A Polícia Rodoviária Federal informou que há outros bloqueios nas BRs 010, 230, 316, 226 e 222. Em Caxias, já não há mais combustível nos postos. Caminhoneiros permanecem parados na BR-316. Esse grupo de mais de 1.000 caminhoneiros parados na estrada de Caxias está irredutível. Para eles, nada mudou. A paralisação continua. Então não tem acordo. Só de palavra tem que ser concretizado. Ninguém vai ceder, né? Até porque ele está só com palavras até agora, né? E de fato o que eles dizem pela manhã não vale nada à tarde mais, né? E para isso eles estão preparados. Caminhões baú viraram dormitórios. Água e comida não faltam. O apoio maior aqui, graças a Deus, está vindo da população de Caxias. População de Caxias, os empresários estão chegando junto com a gente aqui, estão dando alimentação para a gente tem muito que agradecer eles aí. Essas imagens do piloto de drone Paulo de Tasso mostram o tamanho do protesto dos caminhoneiros nesse trecho da BR-316. Os caminhoneiros ocupam as faixas da rodovia num trecho de mais de 15 quilômetros. Aqui os caminhoneiros fizeram um acordo. Toda carga contendo oxigênio hospitalar e medicamentos tem permissão para seguir viagem. Já são 5 dias de protesto. Se toda essa mobilização dos caminhoneiros acabasse hoje, o estrago já foi feito. As cargas de gás de cozinha não chegam à cidade e as revendedoras já estão ficando sem estoque. Estamos com o caminhão parado na estrada com a carga de 940 botijões há 2 dias. Não tem como as revendas terem estoque. Nos postos de combustíveis, tanques zerados. Os estabelecimentos pararam de funcionar totalmente. 12 quilômetros não tem gasolina. E o pior é que eu ando com meu filho e eu quero levar ele para casa, que eu acabei de pegar ele na escola e não tem como eu deixar ele em casa agora. Não sei como é que eu vou fazer. Os caminhoneiros seguem parados na BR-010 em Imperatriz. Só passam caminhões com produtos médicos e carga viva. No principal ponto de concentração na BR-010 em Imperatriz, os caminhoneiros estão aglomerados sob uma tenda improvisada. A greve, que já dura 5 dias, afeta o transporte de cargas no Maranhão. Apesar disso, o trânsito está fluindo na BR-010. Dezenas de caminhões estão parados no acostamento da rodovia. Carros de passeio, ônibus, ambulâncias e caminhões que transportam produtos médicos e hospitalares estão passando sem problemas. Em Cidelândia, Estreito e Açailândia, caminhoneiros também estão parados. Os atos desta sexta-feira dão continuidade à mobilização contra a disparada do preço do diesel, que faz parte da política de preços da Petrobras em vigor desde julho de 2017. Bem, agora vamos ao vivo à Imperatriz, onde a repórter Júlia Souza tem mais informações sobre a situação da greve dos caminhoneiros. Júlia, boa tarde para você. Olá, Júnior, boa tarde. Nós estamos em um posto de combustível no centro da cidade, em Imperatriz, e aqui o combustível acabou às 3 horas da tarde de ontem. É que ontem aqui em Imperatriz houve uma grande correria entre os motoristas para abastecer, e a situação hoje aqui é essa: muita gente parada, sem trabalhar e tirando o dia para informar os motoristas de que não existe mais combustível nas bombas. A todo instante chegam pessoas aqui perguntando, olha, esse senhor inclusive ele está perguntando aqui se tem combustível no posto, e a resposta é sempre a mesma. Eles nos informam também que acabam circulando praticamente em toda a cidade e ainda não encontraram combustível. Aqui só tem o diesel comum e no valor de R$ 3,85. De acordo com o Sindicato dos Revendedores de Combustível aqui da região, 90% dos postos de combustível de Imperatriz e das proximidades estão fechados por falta de combustível, e outros 10% ainda estão abertos e funcionando apenas com um tipo de combustível, seja o diesel, ou seja, um tipo de gasolina mais cara. Voltamos aí em São Luís.
Obrigado, Júlia. Nossas equipes ao vivo em todo o estado mostrando para você esse reflexo da paralisação e a gente volta já falando de tudo isso, do reflexo dos caminhoneiros nos mercados e nos supermercados da cidade. É um instante só. A greve dos caminhoneiros já começa a afetar o abastecimento dos supermercados. Vamos falar agora ao vivo com o repórter Olavo Sampaio, que está com o presidente da Associação Maranhense de Supermercados. Olavo, boa tarde para você. Quais as informações para a gente? Muito boa tarde, Júnior. A gente começa, antes de falar com o vice-presidente, dá uma olhada nessa gôndola ali de bananas aqui no supermercado, que fica localizado na cidade operária. Já falta produto, como a gente percebe. O último abastecimento aconteceu na quarta-feira de bananas, porque segundo o proprietário, esse fornecimento, o fornecedor, ele é aqui mesmo, da capital, e não tem problemas com essa logística aqui dentro. Mas outros produtos que vêm de fora já apresentam escassez. Dá uma olhada aqui, ó, nesses cestos que ficam aqui no centro, são hortaliças que já faltam aqui no estoque, não tem uma quantidade de itens importantes, os clientes chegam para comprar e já sentem esse problema. Aqui ao lado a gente está com o João Sampaio, ele que é vice-presidente da Associação Maranhense de Supermercados, e esse é o maior problema, as hortaliças, frutas e verduras, alimentos não perecíveis, não é? Boa tarde. Exatamente, os alimentos perecíveis são o nosso maior problema, né? Nós aqui na nossa loja, a gente trabalha com carne in natura, por exemplo, e no abastecimento de carnes, a gente já está com pouco produto dentro de casa, ou seja, a gente não tem produto para trabalhar o fim de semana. Uma outra preocupação grande são exatamente o que você colocou aqui, a parte de horti, que são produtos que são as frutas, ela depois que amadurece não tem jeito, né? Então você tem aí 2 dias para trabalhar, não pode ter estoque desse produto. Então quando ocorre um desabastecimento como o que está havendo agora com a manifestação dos caminhoneiros, fica difícil para a gente trabalhar e o desabastecimento é inerente, né? A gente, uma hora vai realmente faltar se o problema não for resolvido logo. Uma solução, a associação já falou começou sobre esse problema. Há, por exemplo, a possibilidade de adotar alguma medida aqui em São Luís? Olha, a gente ainda não tem nenhuma posição como associação de supermercados até o momento, mas existe estudos propostas que a gente pode levar para os nossos integrantes, né, para os nossos associados, que seria o de limitar a quantidade de produtos por cliente, para que não venha a ocorrer um desabastecimento. A gente espera que isso não tenha necessidade disso vir a acontecer, mas é uma possibilidade. Ok, obrigado, João Sampaio, ele que é vice-presidente da Associação Maranhense de Supermercado. Voltamos com você, Júnior. Obrigado, Olavo, pela participação e as informações. Na Ceasa de São Luís, a greve dos caminhoneiros já compromete o abastecimento dos revendedores de hortifruti granjeiros. A repórter Laís Rocha está lá na Ceasa e tem ao vivo para a gente as informações. Laís, é com você. Boa tarde. Boa tarde, Júnior. Muito boa tarde a todos. Os caminhões que estão aqui, Júnior, eles já estão descarregados. Já começou a faltar alimentos em vários boxes aqui da Ceasa, responsáveis por abastecer os mercados varejista e atacadista. Para se ter uma ideia da diminuição drástica da chegada de mercadorias, num dia normal chegavam até 76 caminhões carregados. No início da semana, esse número caiu para 26 e de ontem para hoje, nenhum caminhão carregado entrou na Ceasa. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com Milton Gadelha. Ele é presidente da Hortifruti Ceasa. Boa tarde, Milton. Esses números, eles comprovam a crise no abastecimento? Com certeza. Desde terça-feira, no início já da paralisação, já começou a ter problema. Porque são muita mercadoria de alto consumo e aí vai se vendendo o que se restou da semana passada e não vai chegando, aí é uma cadeia e acaba faltando. Então já tem cliente, tanto dona de casa quanto dono de sacolão, indo para casa, voltando sem o produto desejado. Às vezes a pessoa vem comprar um produto específico que não tem na banca e acaba faltando. Mas e esse desabastecimento? A gente sabia que ia acontecer, porque
não vai chegando a mercadoria para ser trabalhada e vendida, então não vai tendo consumo. Então hoje nós estamos nessa situação que nós estamos hoje. Quais são os produtos mais procurados que estão em falta e de onde que eles costumam vir? Normalmente são as frutas, são as verduras e os legumes de alto giro, que a dona de casa precisa colocar na panela todo dia, que é a cebola, o tomate, o pimentão, o alho, a coisa mais do tempero, né? Então esse a pessoa sente mais, tanto a dona de casa como uma empresa, um hospital, uma escola, tudo isso que tem volume, que precisa atender em termos de alimentação, já está com problema. E é preocupante também no quesito financeiro, né? Então não tem o que vender, não tem produto, não tem o que vender, as vendas caem e o faturamento também dos cooperados não existe, né? Aí com certeza, como eu falei, está toda uma coisa ligada com a outra, é a perda do faturamento, é o serviço que você não consegue dar um serviço bacana para o seu cliente. A gente sofre porque vê as situações de pessoas que precisam ter o alimento naquela hora, o hospital, a criança na escola, então tudo isso acaba virando uma cadeia, né? E acaba acontecendo o que está acontecendo agora. Milton, só para finalizar, se por acaso essa greve acabar nos próximos dias, quanto tempo demora para que o funcionamento aqui volte ao normal? Eu acredito, porque como tem vários caminhões presos ainda que não chegaram, desde terça-feira. Isso vai se liberar hoje ou amanhã, vamos dizer assim. Vai ter que esperar chegar essas, olhar se está tudo bem, se tem algum aproveitamento, tá entendendo? Para poder distribuir. E para pedir de novo, como a gente tem, nós já sabemos que os produtores também estão preocupados de soltar uma nova mercadoria e ficar preso de novo. Obrigada pelas informações. Eu acredito que eu acho que com 72 horas, depois que se normalizar tudo, o abastecimento volta ao normal. Ok, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Laís, ao vivo com a gente lá da Ceasa. Na BR-230, em Balsas, os manifestantes mantêm os 2 pontos de interdição. A cidade, que há 2 dias já vinha sofrendo com a falta de combustível, agora começa também o desabastecimento de alimentos. O trânsito da cidade está até mais tranquilo. É que muita gente deixou de sair de casa com o carro porque os postos da cidade já estão fechados em consequência do desabastecimento provocado pela paralisação dos caminhoneiros. Aqui na região sul do Maranhão, são 2 pontos de interdição parcial na BR-230. Um em São Domingos do Azeitão e outro aqui na cidade de Balsas. Apesar do pronunciamento da Presidência da República, não há nenhum indício de que essa paralisação venha a ser encerrada por aqui. Apenas carros de passeio, ambulância e transportes de cargas vivas têm passagem liberada. Mas as consequências já atingem outros setores. Nesse supermercado da cidade, já começa a faltar alguns alimentos, principalmente no setor de hortifruti. Nós já estamos sentindo falta de bastante mercadoria, tanto no setor de mercearia como no setor de hortifruti. E possivelmente hoje também na parte perecível, a parte de carne também, nós já vamos ter um grande desfalque já. E teve gente que foi cedo ao supermercado com medo de ficar sem alimento. Isso aí está apavorando, né? Acho que não é só os caminhoneiros não, né? Esse prejuízo está causando é para a população toda do Brasil, né? Medo da paralisação será ainda maior. Muitos passageiros estão deixando de viajar. Tem muitas pessoas que ficam com receios de viajar, de ir para um lugar, resolver um problema e não poder voltar, de ir passar um final de semana na cidade e não poder voltar. Então não resta dúvida que tem surgido esse efeito. Alguns serviços públicos também já tiveram alterações em decorrência da greve dos caminhoneiros. A Prefeitura de São Luís disse que toda a frota está nas ruas fazendo a coleta de lixo domiciliar, mas por causa dos pontos de interdição na BR-135, o transbordo para a Central de Tratamento de Resíduos em Rosário segue lento. Quanto à falta de combustível, a Prefeitura disse que já foram tomadas medidas para garantir o abastecimento dos caminhões de coleta e não interromper o serviço. A Agência Nacional de Aviação Civil pede que todos os passageiros confirmem o voo antes de se dirigirem aos aeroportos. Segundo a Infraero, mesmo com a escassez de combustível nos aeroportos,
todos os voos que estão em operação seguem abastecidos dentro do estabelecido pelos regulamentos da ANAC. A SEMAR nos informou que a crise tem afetado a operação da frota de veículos de campo da empresa, mas que adotou um plano de emergência de atendimento. As equipes operacionais priorizarão o atendimento aos serviços emergenciais, para assim restabelecer a energia elétrica, se for o caso. E a empresa maranhense de administração portuária nos informou que trabalhadores portuários paralisaram as atividades na manhã desta sexta-feira, com o bloqueio do acesso ao porto do Itaqui. Segundo a EMAP, a paralisação desses trabalhadores avulsos afeta neste momento somente a movimentação de fertilizantes. Estão sendo tomadas providências para garantir o pleno direito de ir e vir e a segurança das pessoas e do patrimônio público. Bem, vamos voltar a falar com a repórter Laís Rocha, que mostra para a gente agora, lá da Ceasa, o abastecimento no comércio de hortifruti Granjeiros, que já está prejudicado. Laís, voltamos com você. Pois é, Júnior, o abastecimento já está bastante prejudicado. Aqui a gente tem algumas mercadorias. Esse é o boxe do Anderson Dalagnol. A gente tem aqui ainda cebola, tem a abóbora lá atrás, tem alguns tomates, mas ele já me disse aqui que esses são os últimos produtos, são os últimos carregamentos, Anderson. É isso? Vocês têm algum plano para tentar contornar essa situação de crise de abastecimento? Boa tarde. A princípio, o plano foi tentar atender os clientes da casa, porque quando acontece isso, começa a faltar produto, começa a aparecer gente de todo lado querendo o que você tem, né? Então a gente priorizou, foi feito um planejamento aqui dentro para priorizar os nossos clientes em primeiro lugar. E acabou dando certo, até amanhã. Eu já tenho amanhã, falta em torno de 30% do mix que eu trabalho, já não tenho mais para fornecer. Então é possível que justamente no fim de semana, em que as pessoas costumam fazer a feira, você tenha que fechar as portas por não ter produto? Isso, exatamente. Até amanhã eu vou trabalhar em torno de 70% da quantidade de itens que eu tenho. A partir de segunda-feira, creio que seja uns 20%. E durante a semana vai estar zerado. Você já tinha passado por alguma situação parecida com essa? Não. Dessa forma, não. Dessa forma, não tinha acontecido ainda, não. Entendi. E tem algumas pessoas aqui arrumando. Esses são realmente os últimos estoques. Quando eles chegaram? No início da semana, carregamento da semana anterior, né? Na quinta-feira da semana passada, quando começou essa mobilização, porque o pessoal que está sentindo isso agora, mas isso é uma mobilização que começou há uma semana atrás, na quinta-feira. O governo foi avisado, estava todo mundo sabendo que ia paralisar. A paralisação ocorreu na segunda-feira à tarde, 5 horas da tarde começou isso aí. Aqui em São Luís vai sentir agora esse final de semana mesmo, que está acabando tudo, né? Mas isso é uma coisa que já vem sendo negociada há muito tempo. Infelizmente, até agora não houve resultado. E há uma preocupação com relação à qualidade dos alimentos, porque os caminhões estão presos aí na estrada. Vocês se preocupam também com a qualidade dos alimentos que vão vir nesses próximos carregamentos após a greve, que não se sabe quando vai terminar? Isso é uma situação bastante delicada, porque o produto que está preso, que está nas barreiras preso, esse produto, infelizmente, creio que não vai ter condições de comercialização. Isso já é praticamente descarte. Existem as câmaras frias, né? Os caminhões refrigerados que trazem as frutas, alguns legumes, que pode ser que se aproveite alguma coisa. Mas eu também acho difícil, porque a movimentação agora das rodovias, depois que liberarem os bloqueios, vai ser muito grande. Isso vai demorar para normalizar. Eu creio que vai até o final de semana que vem ainda para poder normalizar tudo. Entendi. Mesmo liberando agora. Muito obrigada pelas informações. É prejuízo, viu, Júnior? A gente imagina que a dimensão disso tudo, Laís. Obrigado a você. E ainda nesta edição especial do JMTV, os reflexos da greve dos caminhoneiros nas cidades de Santa Inês e Caxias. E a expectativa para a ação global marcada para amanhã aqui em São Luís. A gente volta já. Em algumas cidades do estado, muitos postos de combustível já não têm mais nada no estoque. Vamos a Caxias, onde o repórter Hudson Braz mostra como está a situação e outros efeitos da greve dos caminhoneiros. Hudson, é com você. Muito boa tarde. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha aí em todo o estado. Olha, aqui em Caxias, os caminhoneiros
continuam bloqueando a estrada. A gente conversou com alguns, eles disseram que não tem previsão, mesmo havendo notícias de dispersão em alguns locais do país, eles estão dizendo que aqui vão se manter firmes. Aqui em Caxias foi uma das primeiras cidades também do Maranhão a ficar sem gasolina, sem álcool, sem diesel nos postos. Aqui na cidade, 100% dos estabelecimentos já estão sem nada nas bombas. As distribuidoras de gás também estão aí com o estoque bem reduzido. Além da feirinha, o mercado municipal aqui de Caxias, que vende muitos alimentos, frutas, verduras, também já está ficando com estoque também muito reduzido e os preços estão indo lá para cima. O tomate, principalmente, está ficando mais caro. E além desses setores, vale a pena a gente frisar aqui, a prova da segunda fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que estava marcado para domingo, foi cancelada. Júnior Albuquerque. Obrigado, Hudson, com informações da região dos Cocais para a gente. Vários postos amanheceram fechados em Imperatriz por falta de combustível. Nos postos que ainda têm estoque, motoristas fazem longas filas com medo do desabastecimento. Nossos repórteres acompanharam a movimentação hoje pela manhã. Alguns postos amanheceram fechados. O trabalho dos frentistas foi somente informar aos clientes que não tinha mais nenhum tipo de combustível disponível nas bombas. Esta mulher já passou por 3 postos e até agora não conseguiu abastecer o carro, que está com o tanque perto da reserva. Eu preciso fazer uma viagem com urgência e não tem como eu abastecer. Não tem como. Na verdade, essa já é a 3ª tentativa, porque ontem eu fui em um outro posto e não tinha mais. Vim nesse também não tem mais. E aí a gente está assim, refém, né? Neste outro posto, na Avenida Pedro Neiva de Santana, também não tinha mais nada. Hoje cedo tinha fila para comprar gasolina pelo preço de R$ 4,99 o litro. Mais adiante encontramos este posto no setor do entroncamento com uma fila extensa de carros e motos em busca dos últimos litros de etanol e diesel. O preço do litro é o mesmo que já vinha sendo cobrado desde o último aumento proposto pelo governo. R$ 3,79 no litro de etanol. Este aposentado só conseguiu comprar R$ 120 do combustível. Vou fazer 33 anos que moro aqui. Eu não tinha visto esse caos, né, de faltar gasolina, álcool, essas coisas. Porque só está tendo ainda gasolina aqui, não sei se os outros postos têm, né? Tá difícil. Faltam 5 minutos para as 10 da manhã e nós encontramos somente este posto na Avenida Dorival Pinheiro de Souza, aqui no centro, com estoque de gasolina, etanol e diesel. Mas os frentistas já nos informaram que o estoque é de menos de 1.000 litros para cada tipo de combustível. A redução na oferta de combustível também afetou o transporte público em Imperatriz. A empresa Ratrans, que opera o serviço de ônibus na cidade, reduziu em 30% o número de veículos em circulação. São 14 veículos parados, em média, um carro a menos em cada linha. A gente viu a necessidade realmente de reduzir a frota, né? A gente reduziu parcialmente 30% da frota, para que a gente possa, no decorrer da semana, do final de semana, manter esses carros operantes na cidade, para que não falte o transporte público para a população, né? Então, isso a gente garante para a população de Imperatriz que até a próxima terça-feira, né, dia 29, vão estar operando, mesmo com frota reduzida, os carros vão permanecer na rua operando. Esta redução na frota representa um tempo de espera ainda maior entre um ônibus e outro. A linha da Vila Cafeteira, por exemplo, o ônibus acabou de passar aqui pelo terminal da Integração e o próximo só vai passar daqui 98 minutos, conforme o painel. Quem decidiu vir ao centro de ônibus encontrou dificuldade e não vê muita vantagem em deixar o veículo pessoal na garagem de casa, caso precise trabalhar. Se por acaso você for optar pelo ônibus, você vai ter que acordar mais cedo, esperar em média de 40 minutos no mínimo. E geralmente, sem ter greve, o ônibus tem vez que, de acordo com o horário, ele pode até passar de 1h30 para passar. Bem, o reflexo dessa greve atinge também a população de Santa Inês. Hoje pela manhã, quem precisou abastecer o veículo teve que enfrentar longas filas e já falta combustível nos postos. As filas se formaram desde o começo da noite de ontem. Nos postos que ficam abertos 24 horas, os frentistas tiveram uma noite longa de muito trabalho. E hoje pela manhã, a situação era bem pior.
Quem precisou abastecer o carro ou a moto para chegar ao trabalho ou mesmo para garantir o combustível dos próximos dias foi pego de surpresa. A espera gerou tumulto. Neste posto, motociclistas e motoristas impacientes fizeram até buzinaço. Shirley conseguiu abastecer a moto depois de muito sufoco. Foi o jeito de enfrentar a fila hoje, mas graças a Deus que pelo menos esses 2 dias eu tô garantida. Os postos estão trabalhando com reserva. Nos locais onde o combustível ainda não acabou, o estoque é pouco. Neste aqui, por exemplo, o que ainda tem disponível é só o óleo diesel. Neste outro posto não tem mais nada. O estoque durou só até 7 horas da noite de ontem. Os funcionários estão de plantão só mesmo para avisar que o combustível acabou. O repórter Olavo Sampaio fala agora para a gente sobre a falta de combustível nos postos aqui na região metropolitana de São Luís. Olavo, então, quais as informações? Olha, Júnior, por aqui nós estamos num posto que fica localizado na entrada da cidade operária. A espera é muita. Os motoristas estão formando uma fila quilométrica que entra aqui pela rua do bairro. Não só motoristas, mas motociclistas também querem aproveitar, porque nesse posto ainda há combustível disponível. Eles querem encher o tanque e o que a gente vê aqui nesse posto é que o preço continua estável. Está R$ 4,09. Voltamos com você. Obrigado, Olavo. Agora vamos falar da ação global. Quem for ao Multicenter Sebrae neste sábado vai poder se divertir com várias atividades esportivas e brincadeiras para crianças. Bola de todo tamanho para as mais diversas modalidades. A bola aqui é basicamente feita de balão e fita crepe, mas o suficiente para mostrar um show de criatividade na próxima edição do Ação Global, que será no sábado e terá um espaço exclusivo dedicado para o esporte e o lazer. Lá, os 70 voluntários formados por acadêmicos do curso de Educação Física desta Universidade Particular de São Luís vão provar que é possível criar brinquedos simples com materiais recicláveis e a mesma diversão. Além de estar ajudando a natureza, né, material reciclável, ainda ajuda as crianças com uma alternativa de lazer e recreação. Ah, tem ainda aqueles brinquedos lá dos anos 90, lembra? Que nostalgia! O vai e vem aqui é feito com 2 garrafas PET e barbante. Dá uma olhada no pimbolim feito com palito de churrasco, pregadores de roupa e caixa de sapato. O pega-varetas não é barato na loja, mas aqui não custa nada e ainda ajuda o meio ambiente. Tem várias pessoas que não têm condição de comprar um brinquedo caro. E através de materiais simples, garrafa PET, tampinhas, a criança pode fazer qualquer coisa, carros, pega-varetas, bola mesmo, tudo. Além de exercitar a criatividade e provar que ainda é possível se divertir fora do mundo tecnológico, na Ação Global, todos poderão participar das atividades esportivas que serão oferecidas durante o evento. O principal objetivo é despertar na criança a criatividade, né? Onde ela possa ter a oportunidade desse momento de lazer, fazer o que gosta através de coisas tão simples que é o material reciclado. Vamos saber então como estão os últimos preparativos ao vivo para a Ação Global. Laís Rocha. Oi, Júnior. Eu já estou aqui no Multicenter Sebrae, onde vai ser realizado a Ação Global amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Já tem estande pronto, esses já são os últimos preparativos para essa ação que vai oferecer serviços de graça na área da saúde, para tirar documentos e também lazer. Esses são os últimos preparativos, já tem cadeiras, a posto está bem movimentado, são já os últimos detalhes para amanhã, Júnior. Lembrando, a partir das 8 horas da manhã aqui no Multicenter Sebrae. É com você. Laís, obrigado a você que nos acompanhou nesta edição especial do JMTV. Fica aqui o meu agradecimento, o agradecimento de toda a equipe e amanhã a gente se reencontra. Uma boa tarde para você e até lá.
Olá, boa tarde. Nós continuamos a informar você sobre a paralisação de caminhoneiros em todo o Brasil. Apesar das medidas anunciadas